Bom dia. Agora, continuando com os músculos axiais, né? Que eu já fiz da face, né? Agora eu vou direto para o dorso, que é mais complicado, mais cheio. Basicamente, o dorso é um tipo cebola, são camadas. É importante o entendimento dessa disposição dos músculos em camadas. A outra coisa que eu vou chamar a atenção logo. Aqui a gente vê, para abrir, para ilustrar, né? Músculos vistos na superfície, como o trapézio e o latíssimo dorsi, né? Você vê que eles fixam no esqueleto axial e apendicular aqui, né? E aqui um músculo mais profundo ainda, que é o eretor da espinha, né? Que são vários músculos, só para ter uma ideia do que a gente vai falar. E aqui essas duas dissecções, as mais superficiais, com trapézio e grande dorsal dominando, né? Aqui você vê essa grande massa de tendão na parte lombar baixa. Esses tendões é chamada fáscia tóraco-lombar, que é a união de vários tendões. Na verdade, a fáscia é gigante, ela se estende do quadril aqui até a base do occipital. É basicamente todos os músculos que de alguma forma se fixam nas vértebras fazem parte da faixa tóraco-lombar. É uma grande aponeurose, chamada de fáscia. Então ela é complexa, com várias camadas. Eu vou repetir sobre elas várias vezes: camada profunda, média, superficial. Há várias maneiras de classificar a fáscia tóraco-lombar. Eu quero dar uma ideia assim para vocês. A definição básica é a fáscia, todos os músculos que se fixam nas vértebras, de uma forma ou de outra, participam da fáscia tóraco-lombar. Suas tecidos conjuntivos se juntam, formando uma via única para o líquido extracelular migrar, né? É a principal responsável por dor lombar baixa, né? Porque os músculos em atividade são músculos antigravitacionais, mantendo a postura o tempo todo funcionando, liberam muitos metabólitos. Esses metabólitos correm pelas fáscias, pela gravidade, vão se colocar aqui embaixo, na lombar baixo. Então, é aquela dor lombar que cede com a massagem, né? Todos esses músculos, então, desaguam aqui, e aqui é a camada mais superficial da fáscia, chamada faixa tóraco-lombar externa, principalmente pelos tendões do grande dorsal e do trapézio. Você vê que o trapézio também vai até a base do occipital. Aqui você tem uma dissecção que esses músculos foram arrancados, e aí a gente vê não só uma fáscia média, está vendo aqui? Uma face cobrindo músculos profundos, uma camada média, que são esses dois músculos, estão mais do que esses músculos aqui, esses aqui, ó, que também estão no esqueleto apendicular, né? O romboide, o elevador da escápula, e você vê essa mancha branca, que é a faixa média, separando o que é profundo do médio superficial. Então, a princípio, a gente pode dividir elas, né? Depois subdivide mais em camada superficial, média e profunda, e há alguma alteração do que é médio, o que é superficial entre os livros, né? Então, para mim, as camadas superficiais são o trapézio e o grande dorsal, né? Que eu vou falar mais detalhes quando eu falar de esqueleto apendicular, do músculos do esqueleto apendicular superior, né? Dos músculos do membro superior, né? Que você vê, eles fixam aqui tanto no húmero quanto aqui na escápula, o trapézio, né? Ah, Você também pode ver os músculos do dorso como extrínsecos e intrínsecos. Aqueles músculos que só fixam, só juntam, só movem esqueleto axial, são os intrínsecos. E os que mexem, vão se fixar no esqueleto apendicular, são os extrínsecos, né? Às vezes eu uso isso, às vezes não, né? Só para chamar a atenção que tem essa disposição. Geralmente os mais superficiais são extrínsecos, né? Os mais profundos, né? Os anteriores, essa regra não vai muito bem, mas é por aí. Então, músculos extrínsecos importantes, né? Tem o movimento dos membros, né? Que é o trapézio e o grande dorsal, né? E aqui você tem o romboide, o maior e menor, né? Quer dizer, na verdade, o maior e menor, né? E aqui o elevador da escápula. São músculos que eu falo também mais quando eu falo de esqueleto apendicular. Esses músculos aqui, eles não são intrínsecos, eles estão fixando, eles só mexem com as costelas, né? Eles não mexem com a vértebra, né? Mas são axiais, o serrátil posterior e o serrátil posterior inferior e o serrátil posterior superior, que na verdade são músculos da camada média, né? Mas eu não chamo eles de extrínsecos, porque estão ligando esqueleto axial com esqueleto axial. Ah, então, superficial profundo,
A maior parte dos músculos do dorso são inervados pelo ramo dorsal do nervo espinhal, grande parte deles é assim. Ah, e já os músculos intrínsecos atuam especificamente sobre a coluna vertebral, né, incluindo a cabeça, né, então vai até a cabeça, toda a coluna, né. Então o serrátil também está em relação a isso, né, a gente vai ver isso, são dos grupos profundos, né. E, do grupo dos extrínsecos, você tem o superficial e o médio, né, que o superficial, já falei, o trapézio e o grande dorsal, né. Vou falar ele mais especificamente quando eu falar de músculos, do que mexem o membro superior, e, isso, basicamente, nesse caso, né. Mas é legal entender que eles fazem extensão da cabeça, extensão da coluna vertebral, ambos, né? Fazem movimento no húmero, o grande dorsal, fazem movimento da escápula, vários movimentos da escápula distintos, o trapézio, né? Também fazem rotação do tronco e rotação da cabeça, né? Tá aqui eles, né? Eu não vou falar aqui, o trapézio é dividido em três partes: o ascendente, descendente, médio, transverso e descendente, ou o trapézio superior, médio e inferior, mais fácil, né? E o latíssimo dorso, né? Muito com a ampla origem até ter sete, né? E vai fixar na fossa, no desculpe, na crista medial da fossa intertubercular, né, fazendo, então, extensão, adução e rotação interna do braço. Depois a gente fala do resto, né. Agora, já na porção média, né, das camadas do músculo do dorso, você tem, esqueci de medir, você tem esses músculos também, são extrínsecos, né, que mexem a escápula, o romboide menor, o maior e o elevador da escápula. De novo, eu vou falar mais deles quando o membro superior, mas eles levantam a escápula, fazem rotação interna da escápula romboide maior, fazem adução da escápula e elevação da escápula e a báscula, medial da escápula, né, o elevador e o romboide maior, né. O romboide menor só faz adução e elevação da escápula, né, são, então, músculos que estão na camada média, né. Os outros músculos que não são extrínsecos, está escrito errado aqui, são intrínsecos, são o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. Eles, o mais importante deles é, mexer nas costelas. O serrátil posterior superior levanta as costelas e o serrátil posterior inferior abaixa as costelas. Então o serrátil posterior inferior é expiratório e o serrátil posterior superior é inspiratório. Vocês devem ser capazes de classificar quais são os músculos inspiratórios e expiratórios até o final do semestre. Ah, aqui a gente vê o que é chamada camada posterior da poneurose tóraco-lombar, mas não é, na verdade, essa camada média, né? Ela vai definir o que abaixo dela os músculos profundos do dorso e acima os músculos médio e superficial. Então, aqui de novo o serrátil posterior superior, né, e posterior inferior, né, com as suas origens aqui, né, de T10, T10, T11, né, até L2, e aqui C7 até T3, mais ou menos, se eu não me lembro, T4, e aqui as suas inserções na costela, basicamente, músculos que elevam e abaixam as costelas. Eles, às vezes, quando estão inflamados, dói na respiração, né. Pois bem, aqui, de novo, a posição média mostrando a cara dos músculos, do serrátil posterior, dos romboides, nada a ver de novo aqui, só lembrar, né, a face tóraco-lombar bastante extensa. Agora vamos falar da camada profunda. Camada profunda, por si, já pode ser organizada em outras três camadas: superficial, média e profunda. Eu gosto que vocês tenham uma ideia de qual é o músculo mais profundo em relação ao outro, ou pelo menos grupos de músculos mais profundos, então prestem atenção nisso. Esses músculos abaixo, né, da lâmina, né, média da face tóraco-lombar, né, eles podem ser considerados como o músculo da goteira vertebral. O que é a goteira vertebral? A goteira vertebral é esse espaço entre o processo espinhoso das vértebras e o processo transverso e ou as costelas. Você repara que, se você fizer, né, tiver esses processos um do lado do outro, assim, forma um canal. Isso, então, é goteira.
canal calha vertebral, como se fosse uma calha de escorrer água, e ali é cheio desses músculos da camada profunda, né? Que estão mostrados aqui. Tem músculos mais profundos e mais superficiais nesta região aqui. Você vê aqui a camada média, né, com uma camada profunda da face tóraco-lombar, né, processo espinhoso, processo profundo, separando, então, esse grupo da goteira. Esse grupo da goteira tem os músculos mais superficiais, que são os mais rápidos, mais fortes, são os músculos eretores da espinha. Não, desculpe, é o músculo eretor da espinha, que ele é produzido por três músculos, né? Aí você chama de músculo eretor da espinha ou com esse nome, ou com músculos separados, né? Também chamado complexo sacro-espinhal. Então, o músculo eretor da espinha, você vê eles aqui, ó, vai desde o sacro, o quadril também, pega as costelas e vai até a cabeça, né? Até a cabeça. Esses são os três músculos, né? Tem aqui o próximo mais medial, de medial para lateral é o espinhal, o longuíssimo e o ilho costal, né? Vamos dar uma olhada nesse grupo aqui, né? Os três músculos, né? Né? Que fazem parte também da aponeurose tóraco-lombar, né? Você vê um grupo aqui, né? Eles todos estão na goteira, né? Então, ainda aqui. Eles são a coluna mais medial é o músculo espinhal, né? Tem o músculo espinhal do tórax e o músculo espinhal do pescoço. Coluna intermédia, né, de medial para lateral, é o longuíssimo, que tem o longuíssimo lombar, do tórax, do pescoço, da cabeça. E o ilho costal, que tem a parte lombar, a torácica e a cervical, né? Não vai para a cabeça, né? O mais lateral, né? São os três músculos que fazem o músculo eretor da espinha, no singular, músculo eretor da espinha. Se eu falar músculos eretores da espinha, todos do dorso, todos que fazem extensão da coluna são os eretores da espinha, mas se eu chamar só músculo eretor, eu estou falando de três músculos: o espinhal, o longuíssimo e o ilho costal. Então, a gente vê eles de medial para lateral, o espinhal aqui, que vai de um processo espinhoso para outro processo espinhoso mais alto, né? O longuíssimo, com as suas três partes, né? E o ilho costal. Repara que o músculo mais superficial é chamado de esplênio, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, e ele recobre esses longuíssimo e o espinhal, né? Vai ser lidado mais adiante, mas ele é o mais superficial da camada profunda, que é o esplênio. Você vê aqui um semi-espinhal aparecendo, ele tem um tendão, eu vou falar dele mais adiante, é o semi-espinhal da cabeça, também chamado bicipital do pescoço. Então, aqui, mais esquematicamente, você vê melhor, né? O espinhal, o longuíssimo, vindo aqui do sacro, né? Com a aponeurose camada média, né? Vindo pelas costelas e depois ressurgindo de novo, indo para o pescoço e para a cabeça, né? O longuíssimo, aqui, desculpe, longuíssimo da cabeça, né? Ah, e aqui o ilho costal, mais lateralmente, né, vão até da aponeurose para as costelas, depois de costela para costela e depois da costela para o pescoço. As três partes do ilho costal, né, de medial para lateral. Para mim, basta vocês lembrarem que é o espinhal longuíssimo, que vai até a cabeça, e o ilho costal, que só vai até o pescoço, né, e mais lateral. De novo aqui, né, o ilho costal, né, com essa sua origem aqui no quadril, na panorose, tóraco-lombar, vai para as costelas, daí vai de costela para costela e da costela para o pescoço, né? O que esses músculos fazem? O que o eretor da espinha faz? Bem, o espinhal, ele só faz mesmo inclinação lateral e extensão. Junta, aproxima os dois processos espinhosos, né? Eh, Já o longuíssimo, né, juntando todas as suas partes, fazem extensão da coluna, inclinação para o mesmo lado e rotação para o mesmo lado. E o ilho costal a mesma coisa, extensão da coluna, inclinação para o mesmo lado, e rotação para o mesmo lado. E o que é interessante também é que são todos expiratórios, eles abaixam a costela, menos o espinhal não é, né? Mas os outros eles abaixam as costelas, então são expiratórios, né? Então, extensão, inclinação e rotação para o mesmo lado, né? É o conjunto desse músculo eretor da espinha, né? Inclui da cabeça, aqui o espinhal, né? Que eu não tinha mostrado, né?
Tem 2 espinhais do pescoço e do tórax, né? Então, como eles não estão oblíquos, eles não fazem rotação, nem não fazem rotação. Fazem inclinação lateral, na contração unilateral, fazem inclinação para o mesmo lado, verdade, né? Mas não fazem rotação, só fazem extensão, né? Ah, o espinhal de novo, mostrando, né, como ele é longo, vai de processo espinhoso a processo espinhoso, né? Aí vai ter um outro grupo chamado semi-espinhal, que pega os processos espinhosos, mas em vez de pegar os de cima, vão pegar os processos transversos ou vão pegar a cabeça. São chamados semi-espinhal. Tem semi-espinhal do tronco, semi-espinhal do pescoço, semi-espinhal da cabeça, né? Então, aqui o semi-espinhal da cabeça, que a gente vê aqui, ele é um músculo que tem um tendão no meio, ele é bicipital, então é o bicipital da cabeça, né? Aqui, está escrito aqui, está errado, falar que é o longuíssimo não tem, isso aqui é o semi-espinhal da cabeça, né? O longuíssimo está aqui, né? Aqui é o esplênio que cobre eles, eu não me lembro se eu boto o esplênio, o mais superficial dessa camada, né? Vai nos processos espinhosos daqui, da tronco e do pescoço, e vai parar aqui no, como é que chama o nome da linha occipital superior e na linha occipital inferior e no mastoide, processo mastoide. Vamos ver se ele aparece separado. Está aqui o esplênio da cabeça, né? Basicamente extensão, rotação para o mesmo lado, inclinação para o mesmo lado, meio tudo igual nesse caso, né? Está ele aqui, né? De novo. Tem o esplênio da cabeça do pescoço, né? Vai para os processos transversos das vértebras do pescoço, né? Já falei, né? A extensão deles, né? Então, no conjunto, é o extensor do tronco, inclinação lateral e rotação, né? Não está escrito a rotação, também tem, né? Agora você tem os grupos da camada média, né? Tira o eretor, aí você vê, né? Fora o esplênico, que também é superficial, você vê os semi-espinhais. Então, você tem o semi-espinhal do tórax, semi-espinhal do pescoço, semi-espinhal da cabeça e multífido, que eu coloco em camada profunda, na verdade, né? Depende muito como os livros classificam, cada um classifica diferente, né? Seria a camada média, eu boto o multífido na camada profunda, né? E tem a camada profunda profundíssima, mas não muda, depende do livro, como vai explicar, né? Basicamente, todos eles são oblíquos, né? Todos eles são transversais à coluna vertebral. Então, você tem, né, os semi-espinhais, né, com processo transverso, processos espinhosos, processo transverso e a linha occipital inferior aqui, né? Linha occipital superior, desculpa, é o semi-espinhal da cabeça, né? Basicamente, a gente tem o semi-espinhal aqui, é o semi-espinhal do pescoço, esse aqui, semi-espinhal do pescoço, né? E tem o semi-espinhal do tórax, né? Que é essa parte aqui, que não chega no pescoço, né? Com a base daqui, né? Todos isso são os semi-espinhais. O movimento é o mesmo, né? Rotação para o mesmo lado, inclinação para o mesmo lado, extensão, né? No caso da contração bilateral, né? Basicamente a mesma coisa. E aí você tem o multífido. O multífido eu já acho que é um músculo que compõe a primeira camada mais especial da camada profunda, né? Eles são parecidos com o semi-espinhal, que vai de processo transverso ao processo espinhoso, ou vice-versa, né? Eles passam 4 vértebras, mais ou menos, entre cada dos seus pontos de fixação, podem fixar na costela também, né? São transversos espinhais. Basicamente, o negócio deles além da extensão, é a rotação. Claro que a contração de um lado só faz a inclinação lateral, né? Mas eles fazem também rotação, né? E aqui, nesse caso, depende do ponto que você considera fixa. Se o processo espinhoso é o fixo e a inserção é na costela, no processo transverso, então a rotação é para o mesmo lado. Se você considerar o ponto fixo o processo transverso, a rotação é contralateral. Eu nunca vou perguntar para vocês qual é qual, na verdade, né? Eles são pequenos músculos, são músculos importantes na manutenção da postura, o multífido. Apesar de poder fazer movimentos, eles são importantes na postura, principalmente, entre segurar as vértebras entre si, né? Aí, o multífido vai desde o pescoço até o sacro, né? São músculos profundos, né? Também são da ponerose profunda, né? Toda a extensão.
E aqui você tem esse corte que eu gosto muito desse corte decoreba, né, os músculos superficiais, né, aí você tem o que tem também o camada média aqui que não está mostrado, e os músculos profundos, em que você tem os superficiais, que é o eretor, né, em amarelo, né, o espinhal, longuíssimo e ilho costal, e os profundos, que são os transversos espinhais, que é os semiespinhais, o multífido e os rotadores, que eu ainda não falei, os mais profundos da camada profunda, né, os transversos espinhais. E aí, é verdade que o longuíssimo, o semiespinhal, né, também são transversos espinhais, né, mas também fazem rotação, né? Mas como tem o espinhal, a gente fala transverso espinhal, só esses mais profundos, né? E aí tem a camada profunda, profundíssima, né, da goteira, com os interespinhais, intertransversais, rotadores, levantadores da costela. Todos são músculos muito curtos, que vão de um segmento a outro, no máximo 2 segmentos. Músculos curtos e profundos, de pouca amplitude, principalmente para segurar uma vértebra com a outra, basicamente estabilização da postura, né? Então, os interespinhais, né, que são entre os processos espinhosos aqui, eles são menos vistos na porção da tórax, né, e mais comuns, como aqui no esquema, no pescoço e no lombar, na região cervical e lombar, né. É a mesma coisa com os intertransversais também, né, que são menores entre as vértebras torácicas, mas que estão presentes, né. Então, os intertransversais estão aqui, né, mais visíveis aqui lombar e cervicais, menos visíveis no torácico, né, os levantadores, né, aqui os intertransversais, que esse desenho exagerou aqui, né, os interespinhais, né, menores aqui, maiores aqui, ah, aqui, e você tem os rotadores. Os rotadores você tem os curtos e longos, né? Então, o rotador curto vai de um segmento a outro e o rotador longo vai de dois, passa uma vértebra e fixa, né, na lâmina ao processo transverso, né? Lâmina, processo transverso, imediatamente. Rotadores curtos e longos, né? Eles fazem extensão, se contraírem bilateralmente simultaneamente, mas basicamente eles são para pequenos ajustes entre as colunas, entre as vértebras e faz rotação, né? Ah, e rotadores curtos e longos, né? Eu já falei deles, e levantadores da costela, que são, de uma certa forma, esses rotadores que saem do processo espinhoso, mas em vez de processo transverso, vai para processo transverso, em vez de processo, em vez da lâmina, vão para as costelas, são os levantados que eu já falei, os levantadores das costelas, nessa região. Acho que eu liquidei já isso. E aqui eu vou parar, são só uma ideia das camadas, né, camada profunda, né, com os diferentes músculos, depois, e eu não vou falar dos intrínsecos aqui agora não, que já está muito grande. Vamos fazer aqui, né. Depois a gente vai falar dos suboccipitais. Ele não quer que eu pare. Vamos, vamos. Acho que coisa.